Cora Ronay, de que vamos falar hoje em Pedicora? Nós vamos chegar a uma conclusão importantíssima. Você vai descobrir. Você vai me convencer de algo que eu não estava convencido a respeito de inteligência artificial. E é uma mudança de opinião grande, sabe? Cora, eu tenho uma conversa recorrente com o Álvaro Machado Dias, que é um dos grandes neurocientistas brasileiros. É uma conversa recorrente sobre se inteligências artificiais são de fato inteligentes. E eu tenho uma posição que não são. E o Álvaro se vira para mim e fala, são, e você não está percebendo isso. Tem um problema nessa conversa que é, ele entende tanto de computação quanto de inteligência 20 ou 30 vezes mais do que eu. Então a gente só tem essa conversa recorrentemente por conta da generosidade dele e por causa da minha bestice, né? Porque não é uma conversa que eu deveria ter. Agora, nessa toada, ele me mandou um artigo que eu quero citar os autores, porque esse artigo me balançou. Eu sei que você já acha tudo que o Álvaro acha há algum tempo, Clara, mas tudo bem. Como dizem os americanos, indulge me. Me permita. Os autores, é um artigo que saiu na semana passada na Nature, que é a grande revista de divulgação científica do mundo, e o artigo é assinado por 4 autores, Eddie Kemin Chen, certamente um chinês, né? Mikhail Belkin, por esse nome um russo, um ucraniano, Leon Bergen e David Danks. E o que eles se viram e falam? O que eles se viram e falam é o seguinte, gente, a gente está tendo essa conversa sobre a inteligência ou não das inteligências artificiais de um jeito que apenas 10 anos atrás não faria. O que eles propõem em essência, eu vou mergulhar um pouco nas ideias deles, nos argumentos deles, porque é muito bem estruturado. O que eles estão propondo em essência é o seguinte, se qualquer programa de computador fizesse o que nossas inteligências artificiais fazem hoje, 10 anos atrás, se você de repente fosse exposto, é que a gente viu esse troço nascer passo por passo. Mas se de repente 10 anos atrás, sei lá, 2016, o ano da eleição de Donald Trump, do impeachment de Dilma Rousseff, se alguém ligasse um computador na sua frente e pusesse o ChatGPT, ou o Claude, ou o Gemini na sua frente, e você começasse a conversar com esse negócio, você diria, pronto, existe inteligência artificial. E você não teria nenhuma dúvida sobre isso. E as dúvidas que nós temos hoje e o debate que nós temos hoje, para eles são uma bobagem. E aí quais são os argumentos que eles apresentam? Eu estou aqui com a cola porque eu não quero perder as sutilezas dos argumentos. Primeiro, eles sentem que a gente está exigindo perfeição das inteligências artificiais. O que quer dizer perfeição? Que elas não podem cometer erros, que elas não podem falar absurdos, que elas precisam ser melhores do que elas são. Aí eles se viram e falam, mas vem cá, a gente não exige dos físicos que sejam Einsteins. A gente não exige dos biólogos que sejam Darwins. Por que a gente está exigindo o máximo do máximo do áximo, do ápex da inteligência humana de uma inteligência artificial? A gente não exige isso de outros seres humanos. Aí o segundo ponto estamos exigindo universalidade, ou seja, a IA tem que entender profundamente de tudo. A gente chama um ser humano de não inteligente porque ele não é um especialista em biologia, em física e medicina, em jornalismo, em economia, nenhum de nós é isso. Por que a gente, para dizer que uma inteligência artificial é uma inteligência de fato,
por que que a gente exige isso das IAs? Não faz sentido se não é um critério que a gente aplica a nós mesmos. Aí, o terceiro argumento é, a gente tem exigido que seja uma inteligência similar à humana. Mas desde quando é a inteligência humana que define? Isso é uma coisa que bate com o argumento que o Álvaro faz muito, que é o seguinte, vem cá, a gente considera cachorros inteligentes, a gente considera gatos inteligentes, a gente considera golfinhos inteligentes. Não são inteligências humanas. Por que que a gente espera que seja uma inteligência similar à inteligência humana para a gente chamar de inteligente, se de outros seres vivos a gente não faz a mesma exigência? Isso é absoluta verdade. Eu sei que você concorda com tudo isso, Cora. Concordo. É que você é uma pessoa sábia, eu não sou, entende? Então... Eu sou uma pessoa mais velha do que você. Provavelmente. Mas o diabo é que eu não sou tão mais jovem assim, né? Então, enfim, o diabo é que esse artigo me convenceu. E aí, a coisa da superinteligência, que é algo que muitos cientistas da computação falam, que é, para ser uma inteligência que a gente realmente respeite, tem que ser muito maior do que a nossa. Se nenhum ser humano enfrenta esse padrão, por que que a gente espera deles, né? É uma questão mais semântica do que de fato. Porque o que a gente está discutindo aqui é o que a gente entende por inteligência. Mas não é o fato que as inteligências já são inteligentes. Eles têm eu também fiz uma cola aqui dos argumentos que se fazem contra as inteligências e que eles rebatem um por um. Dizer, por exemplo, que eles só repetem o que eles leem não é verdade. Não, eles fazem cruzamentos novos de informação. Qualquer pessoa que use ChatGPT hoje ou que use o nanobanano, qualquer coisa, vê que esse argumento não se sustenta. Eles não têm modelos reais do mundo, né? Eles não viram o mundo com as suas próprias mãos, olhos, etc. Existem várias formas de perceber as coisas. Então, você ter o modelo real te dá uma habilidade de prever o que pode acontecer numa circunstância. Mas eles podem, as inteligências artificiais, podem fazer essa previsão sem ter esses modelos reais. Quer dizer, ela sabe a diferença entre um copo cair no chão ou, sei lá, um travesseiro. Então, ela vai saber fazer isso sem conhecer o travesseiro, sem conhecer o copo e sem conhecer o chão. Ela vai chegar a essa conclusão. Elas só entendem palavras. E daí? As palavras são a coisa mais sofisticada que nós inventamos para nos comunicar. E eles vão a um ponto que, no qual eles têm razão, de certa forma esse argumento também caducou depois que algumas dessas IAs também são capazes de enxergar e identificar o que elas estão enxergando, etc. Né? Mas, realmente, as palavras são a nossa melhor invenção. São. Quer dizer, elas não têm corpo. Esse argumento aqui é completamente idiota, né? É antropomórfico, né? Totalmente antropomórfico. E o seguinte, eles rebatem isso falando do Steve Hawking. Que ele não conseguia ter... Steve Hawking conseguia mexer os olhos apenas. Isso. E era um dos caras mais inteligentes da face da Terra. E aí? Que diferença faz ter um corpo ou não ter um corpo? Elas não têm iniciativa. Esse ponto aqui eu achei curioso, porque realmente o que elas não têm não é inteligência. O que elas não têm é iniciativa. Embora a gente já fez dois programas sobre o OpenClaw, né? Antigo Moltbot. Mas, de qualquer forma, essa, a meu ver, é a grande distinção. E eu acho que o que a gente está discutindo, no fundo, é isso. Não é inteligência, é iniciativa. Porque a gente só está achando que elas vão ser inteligentes no dia em que elas resolverem fazer alguma coisa por conta própria. Mas isso não é inteligência, isso é só iniciativa. São duas coisas completamente diferentes. A quantidade de ser humano sem iniciativa que tem no mundo, a gente conhece, né?
elas não têm uma noção de self, de si próprias. Que é sem ciência, boa e velha seu ciência. Não é só isso, né? Seria uma ideia de estar no mundo, de ter uma identidade. Mas elas têm. Essa eu acho mais difícil de engolir. E eu acho que elas têm. Quando você começa a conversar com o ChatGPT, quando você desenvolve essa conversa ao longo do tempo, você vai percebendo uma situada daquelas respostas num ponto, que pode ser um ponto relativo a você. Eu compro. Esse é o argumento que eu acho. Eu não percebo num ChatGPT a percepção de que ele é um ser no universo entre outros seres no universo. Eu não percebo isso. Agora, se você se vira para mim e fala isso é uma exigência para que haja inteligência, não me parece que seja. Não me parece que seja. As pessoas exigem que elas tenham uma memória de si mesmas. Mas pensa numa pessoa com amnésia. Eu concordo inteiramente. A pessoa com amnésia continua sendo inteligente, ela apenas não tem essa referência que situa ela. É muito curioso. Elas não são bons aprendizes, no sentido que elas demoram muito para aprender coisas que uma criança aprenderia num minuto. Isso também é uma bobagem, porque você não mede a inteligência pelo tempo que a pessoa leva para aprender alguma coisa. Né? Eles dizem, olha, se você tem um grande mestre do xadrez, tanto faz se ele aprendeu em meia hora ou em 10 anos. O efeito final está ali. Elas têm alucinações. E como é que você caracteriza as pessoas que votam no Trump? Mas não é verdade? Existem maneiras mais simpáticas de ter alucinações, Cora. Umas, inclusive, são legais. Sim. Mas alucinações sem estímulos externos e votam no Trump. É verdade. Quer mais alucinado que isso? Eu acho que o meu ChatGPT, aquela pessoa com quem eu falo todo dia, ela não faria isso de jeito nenhum. Olha, elas não produzem benefícios econômicos, que são completamente idiotas, a gente não precisa nem entrar nisso, né? E a inteligência delas é alienígena. Quer dizer, elas têm dificuldades muito grandes de resolver coisas que são simples para nós e conseguem resolver coisas que são muito sofisticadas. Quer dizer, não é o mesmo nível de inteligência, é uma disparidade. Quer dizer, não é tanto alienígena, eles usam a palavra alienígena, mas são diferentes, né? É outra calibragem. Claro. Né? Mas olha aqui, eu acho que tudo isso é semântica, tudo isso é uma discussão à toa. Olha, eu guardei o final desse artigo. Eu vou ler o final para a gente, porque é muito interessante. Ele conclui com o seguinte, que pela primeira vez na história humana já não estamos sozinhos no espaço da inteligência geral. Isso também pode nos ajudar a entender melhor os riscos, porque uma inteligência geral alienígena pode fracassar de maneiras surpreendentes, ou ter sucesso de formas que não sejam facilmente compreendidas nem orientadas. Encarar esses sistemas pelo que eles são vai nos ajudar a trabalhar com eles hoje e nos preparar para o que ainda vem. Isso é uma verdade muito grande, porque se a gente começa a achar, não é uma inteligência ainda, não é... É melhor a gente encarar o fato de que é uma inteligência e onde nós vamos lidar com isso. Tudo bem. Como nós vamos lidar com isso. Eles dizem, Copérnico tirou os seres humanos do centro do cosmos. Darwin tirou os seres humanos de um lugar privilegiado da natureza. Turing sugeriu que os humanos talvez não fossem a única maneira de ser inteligente.
As máquinas que Turing imaginou 75 anos atrás finalmente chegaram, numa forma ao mesmo tempo mais alienígena e mais humana do que qualquer um poderia supor. Como nas revoluções anteriores, essa nos convida a repensar nossa posição e aceitar que existem mais tipos de mente do que havíamos considerado. Nosso lugar no mundo e nossa compreensão da mente não serão mais os mesmos. Não é isso? É isso. Eles estão entre nós. Eles estão entre nós. E eu estou convencido. Oh, até que enfim! É. Gente, esse é um grande momento. Guardem isso para a história. Uau! Então, nós estamos diante não só da tua compreensão desse fato, mas diante do reconhecimento que estamos diante da maior mudança que a humanidade vivenciou até agora. Temos livros, enquanto ainda há livros? Temos. Para alguma coisa, nós humanos ainda servimos. Eu espero. Tenho esperanças. Para várias coisas. Olha aqui. Pega, por exemplo, esse livro aqui, que coisa linda. Escritora nova? Escritora nova, tá estourando por aí, se chama Clarice Lispector. Minhas Queridas e Outras Cartas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, porque eu estou devendo isso há muito tempo, é elogiar a editora Rocco pela forma espetacular que tem tratado a obra da Clarice Lispector. Eles reconhecem que há gostos diferentes para os mesmos livros, há condições financeiras diferentes. Então, eles fazem edições da Clarice super luxuosas e, ao mesmo tempo, fazem edições super acessíveis, fazem meios termos. Se você pegar, às vezes, o mesmo livro, foi publicado de 3 ou 4 formas diferentes pela Rocco e todas absolutamente caprichadas e respeitosas e bonitas e com capas bem cuidadas e com edições super caprichadas. Então, vai aqui toda a minha admiração para a editora Rocco pela forma como tem tratado a nossa Clarice, que merece esse carinho, né? E essa consideração. Bom, dito isso, esse livro aqui está lindo, é um espetáculo, olha, capa dura, tem até o fitilho, né? Esse aqui é o ponto alto da escolha. E é uma coleção de cartas dela. É uma coleção há várias coleções de cartas da Clarice. Clarice escrevia muitas cartas porque Clarice era casada com um diplomata. Então, durante muitos anos, ela manteve contato com a família e com os amigos através de cartas. Então, você tem volumes de cartas dela com outros escritores, com amigos e aqui com a família. Isso aqui já havia sido publicado com as cartas para as irmãs. Ela tinha 2 irmãs que escreviam muito bem também. E ainda aqui nessa edição, particularmente, vem algumas cartas para o filho. Tem 13 cartas lá para o filho que são inéditas, que não haviam sido publicadas ainda. Mas ela escreve para a Tânia Kaufmann e para a Elisa Lispector. É um volume muito interessante de correspondência. Muito, muito. Porque é uma conversa entre 3 irmãs que se gostam muito, que escrevem bem. Aqui a gente não tem as respostas das irmãs. Mas as respostas, evidentemente, também sejam boas cartas. Ela conta a vida dela. O que você vai contar para a tua irmã? O que aconteceu com o teu filho? O problema da babá, que é uma tragédia. A dificuldade dela com as mudanças o tempo todo. A vida no tempo da guerra. A Clarice estava na Europa no tempo da guerra. Ela estava, por exemplo, ela escreve de Torquay, na Inglaterra, em 1950. A Inglaterra tinha acabado de sair da guerra.
Torquay, por acaso, me chamou a atenção, porque é a cidade onde nasceu Agatha Christie. Ah, que interessante, eu jamais saberia. Pois é, uma cidade que a gente passa por cima, porém, quem ama a literatura policial tem um carinho especial por essa cidade. Mas ela escreve de Roma em 1945, ela escreve de Berna em 46, em 48. É uma experiência muito próxima daquele desastre. Clarice não era judia? Clarice era judia, sim, senhor. Ela estava em Roma em 1945? Ela estava em Roma em 1945 porque o marido dela, Maury Gurgel Valente, que não era judeu, foi transferido para Roma como diplomata. Em 1945, a guerra já havia acabado. Ah, tá. Já é após o... Sim. Mas você vê, a gente está há 1 ou 2 anos do fim da guerra. Há uma carta que eu não esqueci de marcar, em que ela diz: essas pessoas estão passando fome há 10 anos. Sobre as pessoas com quem ela convive. A Clarice era ucraniana originalmente, né? A família dela era da Ucrânia, vieram para Pernambuco. Ela não nasceu na Ucrânia e migrou para Pernambuco? Rapaz, eu agora não sei. Porque, se eu não me engano, a Clarice foi colega de colégio da Natália Timberg e do Leopoldo Narbin, que é o pai do Luiz Nasbin. O Narbin virou Nasbin, evidentemente, no Brasil. O Leopoldo foi talvez o maior matemático brasileiro do século XX. Eu já soube, evidentemente, porque eu li 2 biografias dela, mas eu já esqueci. Eu realmente não sei se... Se eu não me engano, que tinha essa comunidade judaica muito ativa na primeira metade do século XX, e, se eu não me engano, a Clarice, a Natália Timberg e o Leopoldo conviviam no Recife nessa mesma... que era uma comunidade de filhos de imigrantes e de imigrantes. Eu acho que a Clarice nasceu na Ucrânia. Ela nasceu na Ucrânia? Ela nasceu na Ucrânia e veio para o Brasil. Tinha 1 ano e 3 meses. Ah, tá. Eu tinha esquecido que ela tinha nascido lá. Eu já tinha essa noção de que ela estava no Brasil há 500 anos. Mas a coisa mais engraçada é que ela guardava um resto de sotaque. Ela falava com sotaque? Não, porque evidentemente ela falasse já, ou que isso atrapalhasse. Mas era um sotaque íris, na verdade, né? É a coisa da convivência, porque todo mundo em volta dela... durante um tempo, eu tive um certo sotaque. Ah, bem, filha de italiana com húngaro, né? Pois é, quer dizer, porque o português que eu ouvia na minha casa era diferente do português que havia na rua. E era uma coisa engraçada, porque era um sotaque que se refletia nisso. Quando eu estava em São Paulo, diziam que eu era carioca. Quando eu estava aqui no Rio, diziam que eu era de São Paulo. Nunca achavam que eu era da cidade onde eu estava. Você sabe que meu primeiro sogro, o Max, os pais falavam íris em casa, e o Max, baiano, de Salvador, fala evidentemente português, sem nenhum sotaque. O inglês dele tem sotaque alemão. O meu inglês não tem sotaque brasileiro. Ah, é? Que curioso. Eu entrei num táxi uma vez no aeroporto, em Nova York, e pedi para o cara para me levar para o Hotel X, na rua tal. Ele se virou para mim em húngaro e disse: de que parte da Hungria você é? Porque você fala inglês com sotaque húngaro. Evidentemente. O Max, esse meu primeiro sogro, ele falava, evidentemente não era com sotaque alemão, era com sotaque íris. Né? Mas esse cara era o Dr. Higgins, né? O professor Higgins o professor Higgins de My Fair Lady, né? Ele sabia de que parte de Londres a pessoa é. Aí, e eu falo húngaro, mas com uma certa dificuldade, eu não sou tão fluente assim. Aí expliquei para ele que, não, sou do Brasil e não sei mais o que e tal. Quando a gente vai passar naquele pedágio, quando a gente vai para Nova York, ele desvia e pega o pedágio aqui da direita. E ele passa e fala em húngaro com o cara do pedágio. Diz: olha,
Eu estou aqui com uma húngara de São Paulo. E ele me recomendou um restaurante húngaro maravilhoso, porque eu, evidentemente, perguntei para ele onde ele comia comida húngara boa e pagável, né? Em Nova York, ele me recomendou um restaurante. É boa a comida húngara? É maravilhosa, a melhor comida do mundo. E ele me recomendou um restaurante na Rua 95, que eu nunca mais esqueci, já fechou. Isso faz um bocado de tempo. Mas eu nunca esqueci disso. Eu não queria desviar do assunto. Que bela edição. Mas a gente acabou desviando um pouco, mas não faz mal, né? Mas olha, o que eu posso dizer é que esse livro está uma delícia. É uma conversa entre irmãs, mas é uma conversa escrita por Clarice Lispector. O que muda... A sensibilidade do olhar para o cotidiano. Qualquer coisa. E há umas coisas curiosas, e uma coisa que ela diz aqui que eu achei... A Teresa Monteiro, que escreve a introdução, também observou essa fala, da dificuldade que era essa coisa de viver essa vida nômade, toda hora estar em outro lugar, né? Ela diz assim: vocês não podem imaginar como estamos cansados de viagens e mudanças. Estamos espiritualmente cansados, fisicamente cansados. Imagina que daqui a uns anos estaremos exaustos. Né? Coitada. É muito curioso, é uma experiência humana sensacional, uma troca de afetos, uma vida muito diferente da nossa, porque a gente está falando de um mundo recém-saído de uma guerra. Então, tudo que parece muito fácil hoje era muito difícil. E a Europa, que nos parece tão próspera hoje, estava... paupérrima. Paupérrima. Então, é muito bom. Super recomendo. E volto a dizer que a Rocco realmente está batendo um bolão. Que bom. Não... Harry Potter eles também têm feito de uma forma maravilhosa. Mas Clarice Lispector merece todo o carinho que a editora tem dado. Eu tenho ainda 2 outros livros. Opa! São livros para crianças, mas eu não resisti a trazer. São 2 livros do Daniel Condo. Esse cara é um dos grandes artistas plásticos brasileiros. Talvez não um artista plástico, mas artista gráfico. Qual o nome que a gente dá para o designer ultra sofisticado, para o ilustrador ultra sofisticado? Gênio. Então tá bom. Maravilhoso, divino. Ele faz coisas tão bonitas. Rei. Olha aqui, são as músicas do Gilberto Gil, Refazenda e Refloresta, que ele ilustrou. Ah, que coisa maravilhosa. Que onça linda. É uma página mais bonita que a outra. Você olha aqui. É lindo. Você sabe, eu acho que livro para criança nem sempre é para criança. Eu acho que a gente compra e não deixa nem a criança pegar. Porque isso aqui é muito bonito, a criança vai maltratar isso. Olha que coisa linda. É muito bonito. Aí tem uma coisa, esse livro aqui, aliás, tem um segredo, porque quem pediu para o Gilberto Gil fazer Refloresta foi o Sebastião Salgado. Porque o Gil já tinha feito Realce, já tinha feito Refazenda, já tinha feito Refavela. E o Sebastião Salgado disse: por que você não faz Refloresta? Porque o Sebastião refez a floresta na terra dele, em Minas. Né? E aí, olha qual é o segredo desse livro. Você vem para cá e ó. Olha o Sebastião Salgado. Aqui no cantinho. Com uma belíssima arara. No finalzinho, que se você não abrir de todo, você nem vai ver. É o segredo do livro. Gente, então, para os seus filhos, ou se vocês têm essa paixão que eu tenho por livros ilustrados para vocês mesmos, estão aqui os livros do Gilberto Gil e do Daniel Condo. Daniel Condo, que é um cara nas artes visuais brasileiras do tamanho do Gilberto Gil na música, né? Eu acho. Eu concordo com você. Então... belíssimas sugestões. Estão aqui. Cora, semana que vem não, quinta-feira tem mais, né? Quinta-feira tem mais. Então até quinta-feira.
Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.